Neste quinto vídeo da série sobre a saúde psicológica de pastores, vamos estar abordando sobre as consequências do adoecimento psicológico. Este tema ele é muito importante. Sabemos que os 4 vídeos anteriores abordaram com grande atenção e a partir de prismas acadêmicos e científicos a respeito da saúde psicológica de pastores. Porém, cada assunto tratado ele vem trazendo ali suas especificidades e a proposta que foi trazida naquele vídeo ou naquela gravação relacionada a uma perspectiva do tema que nós estamos tratando. Porém, quando você pensa sobre as consequências para a saúde mental, deve considerar elementos fundamentais e que são muito importantes a serem pensados, refletidos e cuidados. Antes eu quero te pedir que você deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe esse material com outras pessoas e siga nossas redes sociais e o nosso canal. As consequências da saúde mental ou para a saúde mental a respeito do trabalho pastoral, do adoecimento, quando os pastores passam por fases muito difíceis em suas vidas, ela pode ser vista de uma maneira mais atenuada ou de uma situação mais grave. Quando essas patologias como burnout, estresse, ansiedade e outras vêm a afligir a vida de ministros religiosos, você está colocando aí circunstâncias que elas podem ser menos graves em que quesito? Como assim? Elas podem ser menos graves, por exemplo, quando os pastores não conseguem ter um tempo de repouso, de descanso, de prevenção com a sua saúde mental, com a questão da sua saúde física, com a saúde emocional, com as relações sociais, e isso faz com que o pastor perda a qualidade de vida. As consequências nessas situações que nós estamos colocando como menos atenuadas podem variar desde a questão do pastor ficar irritado com muita facilidade, a questão relacionada à sua vida sexual, pastores que sofrem de ejaculação precoce, dificuldade de ereção, também a questão relacionada à dificuldade com o relacionamento familiar. O pastor não consegue estabelecer um vínculo familiar de qualidade com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha. E ainda, também posso colocar aqui as questões relacionadas ao pastor em si, como sujeito, que aí ele não consegue ter um tempo para seu repouso, não consegue descansar, ele não consegue dormir, embora ele se tranque num quarto, o sono não vem, como nós falamos no senso comum, e ele fica angustiado, preocupado, ou então ele está ali muitas vezes pensando e o pensamento não desacelera, e o pastor vem a sofrer tanto de exaustão como um processo de estafa. Quando você também considera isso, você deve pontuar as questões que podem ser mais agressivas ao corpo, ao psique desse pastor. Como, por exemplo, o pastor começa a ter esquecimentos graves, ele começa a ter queda de cabelo contínua, manchas no rosto ou manchas em outras partes da pele. O pastor começa também a ter dificuldade de estabelecer para ele uma rotina, porque às vezes passa a noite acordado e durante o dia ele está com muito sono, muito cansado. Ou então o pastor começa agora também no seu trabalho dentro da igreja, ele passa a ter esse processo de esquecimento e às vezes no púlpito, numa reunião, ele não vem a lembrar do que já foi feito ou do que ele tem que fazer. Estas são algumas consequências que vêm a surgir perante as questões relacionadas ao adoecimento psicológico. E elas são das mais variadas possíveis, que eu estou elencando e outras. Por exemplo, nas minhas pesquisas, sobre um pastor que certa vez mencionou para mim que um colega também ministro religioso passava por um processo de adoecimento mental, onde ele estava com um alto teor de estresse, chegando já no burnout, e ele certa vez começou a perceber, depois de repetido 2 ou 3 vezes, que ele pegava o controle do portão quando ele estava parado no sinal, no semáforo, e ele estava vermelho e ficava apertando o botão, como se buscasse ali fazer com que abrisse o sinal e ele ficasse verde e ele pudesse sair. Outro pastor que me relatou que durante um tempo da sua vida ele não conseguia estar tendo uma qualidade de vida na questão da alimentação. Então ele começou a ficar cada vez mais obeso. Nós estamos falando da questão de gordofobia aqui, estamos falando de pessoas obesas. E por isso ele estava perdendo ali o seu bem-estar, a sua relação efetiva de estar bem com o dia a dia, a sua relação emocional, a sua questão sentimental.
tudo isso fazer com que ele vença a sofrer. Pastores que tiveram até processos mais graves, como acidente vascular cerebral, ou então pastores que vieram a sofrer de um dia estar dirigindo e rapidamente ter uma dor de cabeça e ele encostar e ele perceber depois que ele passou por um processo de uma queda de pressão ou algo semelhante. Essas relações do adoecimento psicológico, elas estão totalmente interligadas com a saúde também do corpo. Por isso nós temos que pensar que saúde é integrada e não separada, como algumas pessoas trazem num dualismo de dizer saúde do corpo, saúde da mente. Se a mente não estiver bem, não tem bem corpo. Se o corpo não estiver bem, não haverá bem-estar a mente. Por isso que tem que dizer que corpo e mente estão interligados e integrados. E o ser humano, como um ser biopsicossocial espiritual, tem as suas necessidades. E essa necessidade, ela está tanto elencada ao bem-estar do pastor como sujeito, como também o seu dia a dia no seu trabalho. Pensar que as consequências do adoecimento psicológico fazem com que pastores não consigam desempenhar bem as suas funções na igreja. Estes venham a ficar tão angustiados e preocupados com o futuro, com as questões da sua família, que ele não consegue ali, muitas vezes, tomar uma decisão com um tempo maior de reflexão, ou como aquela decisão precisava ser tomada e como ela merecia, onde um tempo essencial era importante para o pastor. Outra questão é que o pastor não consegue estabelecer um vínculo familiar saudável. E com isso ele tem dificuldade de relacionamento com os filhos, dificuldade de relacionamento com a esposa, dificuldade com outros parentes. E o pastor não consegue também com isso ter um desempenhar bem da sua vida. E assim pastores se sentem tristes. Líderes religiosos em geral ficam angustiados em um momento onde o sofrimento e o desespero vêm sobre o seu coração e sua mente. E aí acontece outras patologias como ansiedade. Pastores começam a ter tristeza profunda, alguns alcançando a depressão. E isto que vem a acontecer com pastores é fruto muitas vezes até do temor de compartilhar com a sociedade, já que a sociedade em geral pensa que todo pastor é rico e que não tem problema. Quando, nas minhas pesquisas, isso não é achismo, pesquisa, 95% dos pastores na Assembleia de Deus do Brasil, por exemplo, a sua ajuda de custo ou ao seu ganho não consegue muitas vezes manter a sua família, porque as dificuldades são muitas. Um processo pandêmico, por exemplo, faz com que o pastor redobre as suas preocupações, porque várias esferas da sociedade tiveram perdas econômicas e a igreja também vai sofrer dessas perdas econômicas. E quando você pensa sobre essas questões das consequências, então vamos encontrar os conflitos que geram ainda assim mais dificuldade na administração da igreja. Então por isso ocorrem cisões, divisões, contendas, brigas, disputas, e aí entra para o campo político, quando na verdade deveria ter sido tratado no campo da saúde emocional, psicológica e do bem-estar, na saúde integral desse pastor. Quando você também considera e vem a refletir sobre as questões do adoecimento psicológico e desconsidera as consequências que esse adoecimento vem a trazer para uma pessoa, você não percebe a necessidade de prevenção. E esta é uma situação que nós vamos encerrar pontuando isso. A pior consequência é quando se espiritualiza tudo e diz que foi um espírito maligno, ou então que não há uma necessidade de cuidado com aquele ministro. Com isto, o adoecimento se alastra. Outras pessoas também são acometidas da doença, porque elas vivem um momento de tensão. E aí você vai encontrar funcionários de igrejas, obreiros auxiliares, que passam também a sentir aquela pressão. Lembre-se disso. Assim como o coronavírus é transmitido por uma grande aglomeração, ou as pessoas fechadas numa sala, as doenças psicossomáticas fazem o mesmo. É uma pessoa que está estressada, com alto número de problemas, com provações na sua vida, dificuldades, patologias, ela vem fazer com que outras pessoas também sofram desse adoecimento. E por isto, o adoecimento se alastra, contamina-se. É a secretária que briga com o esposo, é o pastor auxiliar que briga com a esposa, é o filho do pastor, a filha do pastor que briga com os colegas, que tem disputas com a mãe, é a esposa do pastor que muitas vezes vem a refletir isso também no seu dia a dia. E esse adoecimento
vai fazendo com que outras pessoas se tornem adoecidas, porque se ignora a necessidade de cuidar da saúde mental. Pense sobre isso. Se estamos estudando, buscando e aprendendo, aqui é o tempo para cuidar da saúde mental, e isto é muito importante e necessário. Um grande abraço, até o próximo vídeo.